Eu nunca vou esquecer o som. Não foi apenas o estrondo do meu corpo batendo contra o corrimão metálico, nem o impacto seco da minha cabeça contra os degraus frios de concreto. O que ficou gravado dentro de mim foi o som da risada. Uma risada abafada, rápida, contida, mas impossível de confundir. Era a risada da minha irmã, a mesma que um dia correu comigo pelo quintal quando éramos meninas, a mesma que dividia segredos no quarto durante noites de tempestade, mas que naquele instante soou como a sentença final de uma traição que eu nunca tinha imaginado viver. Eu sentia o sangue quente escorrendo pela lateral do rosto, a visão embaçada, o corpo incapaz de responder. Meu treinamento militar me dizia para respirar, para não entrar em pânico, para buscar uma saída mesmo quando a escuridão parecia inevitável. Mas não havia saída. Eu estava entregue, vulnerável, e ao meu redor, o mundo parecia rodar como um carrossel desgovernado. A escada onde tudo aconteceu não ficava em um campo de batalha, nem em algum prédio de operações especiais. Era a escada da casa dos meus pais. Um lugar onde eu deveria estar segura, onde os degraus deveriam ser apenas degraus, e não armas. Eu havia voltado para aquele lar depois de meses fora, carregando comigo uma vitória silenciosa, uma conquista que ninguém parecia disposto a enxergar. Eu trazia no peito o peso da farda e no coração a esperança de, finalmente, ser reconhecida por aquilo que lutei a vida inteira para ser. Mas em vez de aplausos, encontrei o mesmo de sempre. Olhares frios, frases cortadas e comparações injustas. Para meus pais, eu nunca fui a filha perfeita. Essa posição sempre foi da minha irmã. Ela era a delicada, a obediente, a que seguiu o caminho que eles planejavam. Eu, ao contrário, escolhi a carreira militar, o uniforme, a dureza da disciplina, os dias longos em campo, as noites sem dormir. Enquanto ela era exibida em jantares de família, eu era a rebelde que se perdeu ao vestir botas. Naquele dia específico, eu ainda não entendia que ela guardava algo mais do que simples inveja. Eu estava cansada da tensão no ar, e ao subir a escada senti o peso das palavras ditas minutos antes no corredor. Você acha mesmo que alguém vai se orgulhar de você? Você não passa de uma peça descartável. Não foi preciso virar o rosto para saber quem tinha dito. O tom, o veneno na voz, eram dela. Eu apenas respirei fundo e continuei a subir, porque aprendi cedo que responder seria dar munição para quem nunca quis me ver crescer. Mas no meio do lance de escadas, veio o choque. Mãos fortes, rápidas, empurrando minhas costas com força calculada. Eu não tropecei. Eu fui derrubada. Cada degrau foi como um soco. Ombros, braços, quadril, tudo se chocando contra superfícies duras enquanto meu corpo descia sem controle. Quando finalmente parei, estava deitada de lado, o gosto de ferro na boca, a respiração cortada. E foi nesse momento que ouvi. A risada curta, cruel, como se eu tivesse sido apenas o desfecho de uma piada interna. Eu tentei falar, mas a garganta só produziu um som rouco. Tentei me mover, mas as pernas não respondiam. O mundo escureceu pouco a pouco, e a última imagem que minha mente registrou foi a sombra dela no alto da escada, imóvel, olhando para mim como quem observa o resultado de um experimento. O que aconteceu depois, eu só soube pelas enfermeiras. Desmaiei ali, e quando acordei já estava ligada a tubos, cercada por máquinas que apitavam como um coral de alerta. Eu tinha entrado em coma. Durante dias, ou foram semanas, meu corpo ficou preso entre o silêncio e a vida. O que ninguém sabia era que, mesmo mergulhada naquela escuridão, em alguns momentos eu ouvia fragmentos de conversas, vozes conhecidas, frases soltas que chegavam até mim como ecos distantes. Palavras como "ela mereceu", "melhor assim", "finalmente aprendendo a lição". Eu não sabia se eram reais ou se eram apenas frutos do meu cérebro tentando me acordar. Mas o peso delas me puxava para fora do torpor, com a mesma força que me empurrava de volta. Quando finalmente despertei de verdade, dias depois, percebi que ninguém estava ao meu lado. Nenhum olhar aflito, nenhuma mão segurando a minha. Eu estava sozinha. E esse detalhe foi mais doloroso do que a queda, mais cruel do que a risada. Porque até naquele estado de vulnerabilidade, meus pais e minha irmã tinham feito uma escolha: me abandonar. Naquele instante, com a boca seca e o corpo frágil,
Entendi que a escada não tinha sido apenas uma queda. Foi o símbolo de algo maior. Não era apenas minha irmã tentando me destruir fisicamente. Era minha família inteira dizendo que eu nunca teria lugar ali. Que minha vida, meu esforço e minhas conquistas não valiam nada diante da sombra que eles preferiam. Eu não chorei. Não havia lágrimas suficientes para expressar aquilo. Em vez disso, gravei aquela sensação dentro de mim como uma cicatriz invisível. Eu não sabia ainda como, mas jurei que, se um dia tivesse forças para me levantar, ninguém nunca mais riria às minhas custas. A escada foi a sentença que eles escreveram para mim, mas eu já começava a pensar na reviravolta que seria minha resposta. O primeiro som que me trouxe de volta não foi um chamado familiar, nem a voz de alguém que eu amava. Foi o apito contínuo de uma máquina monitorando meu coração, um som frio, mecânico, repetitivo, como se lembrasse ao mundo que eu ainda existia mesmo quando ninguém parecia se importar. A luz do quarto era branca demais, tão forte que queimava meus olhos ainda pesados. Minha boca estava seca, como se eu tivesse engolido areia, e cada tentativa de respirar fundo trazia uma dor que me lembrava da queda, como se meu corpo tivesse sido desmontado e remontado às pressas. Eu estava viva, mas em pedaços. A primeira coisa que fiz foi olhar ao redor, procurando uma cadeira ocupada, uma silhueta na beira da cama, qualquer sinal de que eu não tivesse atravessado aquele limbo sozinha. Mas não havia ninguém. A cadeira ao lado estava empurrada contra a parede, fria, sem marcas de uso. A mesinha tinha apenas um copo d'água pela metade, já com uma película fina na superfície, como se tivesse sido deixado ali horas antes e esquecido. Era como se meu quarto fosse um espaço interditado, onde ninguém ousava entrar. Os enfermeiros entravam e saíam, cumprindo seus papéis de forma profissional. Um ajeitava o soro, outro verificava os batimentos, uma terceira trocava os lençóis com movimentos tão automáticos que parecia não perceber que havia uma pessoa deitada ali. Eles eram eficientes, mas distantes, como se não quisessem se envolver. Em parte, eu os entendia. Quem se apega a quem pode não resistir? Mas mesmo assim, no fundo, eu esperava que entre aqueles rostos houvesse um conhecido. Meus pais, minha irmã, qualquer um que tivesse um traço de sangue em comum comigo. E o que encontrei foi apenas vazio. Dias passaram assim. Eu acordava e adormecia em ciclos curtos, sempre cercada pelo zumbido das máquinas e pelo cheiro de desinfetante impregnado no ar. As horas se arrastavam, cada uma delas marcada por uma ausência mais dolorosa do que a anterior. Ninguém trouxe flores, nenhum bilhete com palavras de encorajamento, nenhum abraço. Eu era uma paciente sem visitas, como se tivesse sido esquecida no fundo de um corredor de hospital. O que mais doía não era a ausência física, mas a mensagem silenciosa que ela carregava. Eu não era prioridade. Em algumas madrugadas, quando a dor me impedia de dormir, eu me pegava ouvindo os passos no corredor. Passos apressados de médicos, o arrastar de macas, até mesmo o choro abafado de outras famílias em quartos vizinhos. Essas famílias estavam ali, unidas em torno de seus feridos. As pessoas que amavam não eram deixadas sozinhas, mesmo quando a esperança era pequena. Eu, por outro lado, tinha uma família inteira lá fora, mas para mim eles reservaram apenas o silêncio. Não foi imediato, mas em algum momento meus pais apareceram. Entrei em estado de choque porque por um instante acreditei que talvez tudo fosse apenas um mal-entendido, que eles estavam ocupados ou confusos e finalmente tinham vindo me apoiar. Mas a forma como entraram no quarto desfez qualquer ilusão. Não havia ternura em seus rostos. Não havia lágrimas nos olhos. Eles estavam frios, como quem cumpre uma obrigação burocrática. Lembro das palavras da minha mãe, ditas como se estivesse comentando sobre o tempo. Você mereceu. Mereci? Eu, caída no fundo de uma escada, com o corpo marcado por hematomas, com uma cicatriz que atravessava a testa e a dor queimando por dentro. Mereci? A frase ecoou na minha mente como um veneno que se espalha sem pressa. Meu pai, ao lado dela, apenas cruzou os braços e assentiu, sem sequer tentar suavizar o impacto. Foi nesse momento que percebi que não estava apenas sozinha. Eu estava sendo punida. A queda não havia sido um acidente isolado. Havia sido o reflexo de um desejo coletivo. Algo que minha irmã executou
E meus pais legitimaram. O silêncio deles antes daquela visita já tinha sido cruel. Mas aquelas palavras transformaram o vazio em sentença. Eu era culpada por existir, por ter escolhido uma carreira que eles nunca aceitaram, por ser um espelho que lembrava a todos de que eu não era a filha dócil e moldável que eles queriam. Enquanto minha irmã vivia o papel da filha exemplar, eu carregava a marca da rebeldia. Minha farda, que para mim era símbolo de conquista, para eles era motivo de vergonha. E ali, deitada numa cama de hospital, eu entendi de forma definitiva. Não importava o quanto eu fizesse, nunca seria suficiente para ser amada. Depois daquela visita, eles sumiram novamente. Não vieram me ajudar na fisioterapia, não vieram me ver reaprender a andar, não vieram me acompanhar em nenhuma consulta. Eu lutava contra a dor com o mesmo foco que um soldado luta para atravessar uma linha de fogo, mas não havia ninguém ao meu lado. Era sempre eu contra tudo. E foi nessa solidão que comecei a mudar. Não chorei mais pela ausência deles, porque compreendi que não havia nada a esperar. O silêncio, cruel no início, começou a se transformar em combustível. No hospital, entre corredores gelados e noites sem sono, aprendi a conversar comigo mesma. Revi mentalmente todas as batalhas que já tinha enfrentado no serviço, todas as vezes em que estive cercada pelo inimigo e ainda assim sobrevivi. E então percebi que aquela situação não era diferente. Não havia tiros, não havia bombas, mas havia uma guerra íntima. Eu estava sozinha no campo, abandonada por quem deveria me proteger, e só havia uma escolha: sobreviver. Passei dias em silêncio, aceitando as sessões de reabilitação como quem aceita ordens de um comandante. Cada passo era uma vitória, cada movimento era uma declaração silenciosa de que eu não seria apagada. Quando me olhava no espelho do banheiro do hospital, via as marcas da queda ainda vivas no meu corpo, mas também via a faísca nos olhos. Não era raiva, não era vingança ainda, era apenas sobrevivência. E foi nesse processo, deitada em lençóis ásperos e ouvindo o som frio das máquinas, que eu decidi: se o silêncio era tudo o que eles tinham para me oferecer, eu transformaria esse mesmo silêncio na minha arma. Não gritaria, não imploraria, não buscaria amor onde nunca existiu. Eu deixaria que eles acreditassem que haviam me derrotado, porque no fundo eu já estava planejando a volta. A memória daquela frase ainda queima como ferro em brasa dentro da minha mente. Eu estava no hospital há semanas, talvez meses. O tempo havia perdido sua forma. As paredes brancas, os lençóis ásperos e o cheiro constante de antisséptico faziam com que os dias se misturassem em um borrão sem contornos. Eu tinha aprendido a sobreviver ao vazio da ausência, a conviver com a solidão absoluta que reinava ao meu redor, até que de repente a porta do quarto se abriu e meus pais entraram. Por um instante, meu coração quase se enganou. Quase acreditou que eles vinham para me apoiar, para me abraçar, para me lembrar de que eu ainda fazia parte de algo maior do que aquela cama fria. Mas a ilusão não durou mais do que um segundo. Bastou olhar em seus rostos para entender. Minha mãe tinha os olhos duros, sem vestígio de emoção. Ela se aproximou da cama sem pressa, como quem visita alguém desconhecido, e suas palavras foram tão frias quanto sua expressão. Você mereceu. Nenhuma hesitação, nenhuma suavidade. Apenas a sentença seca de quem não veio oferecer carinho, mas julgar. Eu lembro de ter sentido meu corpo paralisar ainda mais do que já estava, como se aquelas duas palavras tivessem peso suficiente para me afundar de volta no abismo do coma. Meu pai, em silêncio, apenas cruzou os braços e balançou a cabeça, concordando, como se aquele julgamento fosse unânime, como se a família tivesse se reunido em torno da ideia de que minha dor era merecida. Eu não conseguia acreditar. Eles estavam ali, diante de mim, e em vez de trazerem conforto, trouxeram condenação. A queda da escada não tinha sido apenas uma tragédia. Tinha se tornado, nas palavras deles, um castigo justo. Foi ali que a realidade se revelou em toda a sua crueldade. Minha irmã tinha sido a mão que me empurrou, mas meus pais eram a voz que a legitimava. Eu não estava apenas lutando contra a traição de uma irmã, mas contra o julgamento silencioso e calculado de toda uma família que nunca me aceitou. Você escolheu esse caminho. Minha mãe continuou, sem olhar nos meus olhos. Você quis ser dura, você quis ser soldado, e agora está pagando por isso. Eu queria gritar,
Queria perguntar como alguém podia dizer algo assim para a própria filha estendida numa cama de hospital, com cicatrizes abertas no corpo e na alma. Mas as palavras ficaram presas na garganta. A dor me impedia de falar, mas ainda que eu tivesse forças, sabia que seria inútil. Eles não estavam ali para ouvir. Estavam apenas para reafirmar a narrativa de que eu era culpada da minha própria queda. Enquanto eles falavam, flashes da minha vida passavam na minha cabeça como uma fita de vídeo acelerada. Lembrei das vezes em que pedi para que fossem as minhas formaturas, e eles inventaram desculpas. Lembrei de quando, ainda adolescente, anunciei que queria entrar para a carreira militar e vi o desprezo nos rostos deles, como se tivesse confessado um crime. Lembrei de cada silêncio, de cada comparação com minha irmã, a filha que, segundo eles, era exemplo de feminilidade e obediência. Eu sempre fui a diferente, a que não cabia nos moldes, a que eles olhavam com uma mistura de vergonha e irritação. E agora, naquele quarto, tudo fazia sentido. A queda havia sido apenas o resumo físico daquilo que eu vivi a vida inteira. A revelação não estava apenas nas palavras "você mereceu". Estava no olhar vazio, no tom indiferente, na maneira como, ao terminarem de falar, simplesmente se viraram e saíram sem me tocar, sem perguntar se eu precisava de algo, sem sequer verificar se eu tinha forças para permanecer ali. Eles deixaram o quarto da mesma forma que sempre deixaram a minha vida, de costas, em silêncio, como se eu não fosse parte deles. Quando a porta se fechou, eu fiquei imóvel, encarando o teto. Aquela frase repetia dentro de mim, cada vez mais alta, até se transformar em algo diferente. No início, era dor. Depois, raiva. Mas então, lentamente, transformou-se em clareza. Se eu tinha merecido algo, não era a queda, não era o abandono, não era a traição. Eu merecia respeito. Eu merecia ser reconhecida pelo que era, pelo que tinha conquistado, pelo que suportava diariamente. Eu merecia existir sem precisar pedir desculpas. E se eles não conseguiam enxergar isso, então eu teria que encontrar um jeito de mostrar. Não com gritos, não com lágrimas, mas com a mesma arma que eles sempre usaram contra mim: o silêncio. Eu fechei os olhos e prometi a mim mesma que, quando saísse daquele hospital, nunca mais aceitaria que alguém me dissesse o que eu merecia. Eu iria escrever a minha própria sentença. A dor do corpo era insuportável, mas a dor da alma se transformava em combustível. E naquele instante, enquanto as máquinas continuavam a apitar e os lençóis ásperos raspavam contra minha pele, eu soube que estava apenas no início da minha guerra particular. Eu já tinha aceitado a solidão do hospital, já tinha sentido o peso da frase "você mereceu" como uma lâmina atravessando minha carne, mas não imaginava que ainda havia uma camada mais profunda de traição aguardando para me ferir. A queda da escada havia me tirado mobilidade, os dias de coma haviam drenado minha energia, mas nada poderia me preparar para o momento em que percebi que, enquanto eu lutava pela vida, minha própria família tratava minha ausência como oportunidade. A verdade chegou até mim, como chegam as notícias mais dolorosas. De forma lenta, com pequenos sinais que só depois se transformam em um quadro completo e apavorante. Começou com uma conversa ao pé da cama, uma daquelas que os enfermeiros pensam que o paciente não ouve. 2 funcionárias comentavam sobre familiares que apareciam apenas para resolver papéis, e uma delas citou meu sobrenome. Eu não entendi na hora, estava fraca demais, mas guardei aquela faísca de desconfiança. Dias depois, já na fisioterapia, enquanto eu tentava dar meus primeiros passos, a assistente social do hospital pediu para falar comigo. Sua voz era neutra, mas havia algo de desconforto em seu olhar. Ela me explicou que, devido ao meu estado de coma, meus pais haviam solicitado acesso à minha conta bancária, alegando que precisavam pagar custos emergenciais em meu nome. Eu ainda estava me apoiando na barra de metal da fisioterapia quando ouvi isso. Minhas pernas quase falharam de novo. No início, eu tentei racionalizar. Pensei que, talvez, realmente tivessem pago algo. Talvez houvesse despesas inesperadas. Mas a dúvida cresceu, sufocante. E quando consegui, pedi para verificar meu extrato bancário. O choque foi absoluto. Cada centavo havia sido retirado. Não restava nada. O dinheiro que eu havia acumulado em anos de missões,
Os pagamentos atrasados que finalmente tinham caído, os bônus conquistados com suor, noites sem dormir e cicatrizes que carregava até hoje. Tudo havia sumido em transferências rápidas, sistemáticas, todas assinadas por eles como procuradores legais. Não havia explicações, não havia justificativa. Era um roubo, puro e simples. Lembro-me de ter segurado aquele papel com tanta força que minhas mãos tremeram. O hospital parecia rodar ao meu redor, mas não era a fraqueza física dessa vez. Era a força da indignação. Não bastava terem me abandonado. Não bastava terem dito que eu merecia a queda. Eles haviam drenado o fruto da minha vida inteira de trabalho, como se eu fosse apenas uma conta a ser esvaziada. Minha irmã me empurrou da escada, mas foram meus pais que me roubaram de pé, de dentro do hospital. Cada valor que desaparecia naquelas linhas frias do extrato era uma lembrança da minha dedicação. A operação em que passei 3 dias seguidos acordada, a patrulha noturna sob chuva gelada, a missão em que precisei carregar um companheiro ferido por quilômetros de mata. Tudo isso transformado em números e arrancado de mim sem hesitação. Eu não chorei. Não havia lágrimas que pudessem lavar aquela sujeira. Sentia apenas uma estranha calma, como a que antecede uma tempestade. Foi nesse instante que compreendi que minha família não me via como filha, nem como irmã, mas como recurso. Eu era um corpo para ser usado, um nome para ser manipulado, uma conta bancária para ser esvaziada. E ali, naquele quarto de hospital, eu tomei uma decisão silenciosa. Eu iria levantar, eu iria recuperar o que era meu e faria com que eles entendessem o que significa mexer com alguém que não teme a guerra. Eles tinham cometido um erro fatal. Confundiram minha vulnerabilidade momentânea com fraqueza permanente. Eu comecei a guardar cada detalhe, cada documento, cada prova. Pedi cópias de papéis assinados, registrei datas, memorizei as transferências. Passei a sorrir em silêncio quando alguém vinha me visitar. Raramente, porque sabia que a máscara deles não duraria para sempre. Minha irmã podia rir da minha queda. Meus pais podiam achar que haviam vencido. Mas a verdade é que cada golpe deles apenas me deixava mais consciente da necessidade de lutar de volta. A recuperação do meu corpo foi lenta, dolorosa, feita de pequenos passos e cicatrizes que jamais se apagariam. Mas a recuperação da minha mente foi rápida, como se cada revelação me desse mais foco. Enquanto eles pensavam que eu estava derrotada, eu estava arquitetando. Eu sabia que meu momento ainda viria, e quando chegasse, não haveria risadas abafadas nem frases frias para me calar. Haveria apenas silêncio. O silêncio daqueles que finalmente entenderiam que não se destrói alguém que já aprendeu a sobreviver ao abandono. Naquele hospital, cercada por paredes brancas e por máquinas que insistiam em me lembrar que eu estava viva, eu descobri algo ainda mais forte do que a dor. A certeza de que minha volta não seria apenas física. Seria a resposta que eles jamais previram. Os dias no hospital se arrastaram como uma guerra silenciosa. Eu reaprendi a andar com passos curtos e doloridos. Reaprendi a comer sem que a comida tivesse gosto de cinzas. Reaprendi até a respirar, sem sentir que meu peito ia se despedaçar. Enquanto isso, o silêncio deles continuava absoluto. Nenhuma visita, nenhuma mensagem, nenhuma preocupação. Para eles, eu tinha deixado de existir. Mas o que eles não sabiam era que cada passo, cada dor suportada, era parte de uma preparação que culminaria em algo que nenhum deles poderia imaginar. Minha carreira, que eles desprezavam, era o que estava me salvando. O exército não esquece seus soldados como uma família fria é capaz de esquecer. Havia colegas, superiores e até instituições observando o meu progresso, cuidando para que eu tivesse o suporte necessário. Foi em uma manhã qualquer, quando ainda mancava pelos corredores do hospital, que recebi a notícia. Seria condecorada. Uma medalha de honra por serviços prestados em operações que eles jamais souberam ou sequer se importaram em perguntar. Junto com essa medalha, veio outra notícia que mudou o rumo da minha vida. Um contrato de consultoria internacional avaliado em 6 milhões de dólares. O reconhecimento que minha família me negou estava agora estampado em papéis oficiais, em números que não podiam ser negados, em manchetes que começavam a circular silenciosamente.
quando recebi os documentos, segurei-os como se fossem a prova material da minha sobrevivência. O contrato não era apenas dinheiro, era poder. Era a chance de reerguer a minha vida em meus próprios termos. Era a prova de que o abandono deles tinha sido inútil, porque o mundo lá fora reconhecia o que eles nunca quiseram ver. Eu era alguém. Eu tinha valor. E não era um valor pequeno. Planejei minha saída do hospital como se fosse uma operação militar. Cada detalhe importava. Eu sabia que, no momento certo, precisaria aparecer diante deles não como a filha caída da escada, mas como a mulher que voltou mais forte do que todos esperavam. E esse momento chegou mais rápido do que imaginei. A cerimônia de entrega da medalha foi discreta, mas solene. Eu estava de uniforme, cicatrizes ainda visíveis no rosto, mas a postura ereta e firme como sempre. Quando me chamaram ao palco, senti que cada aplauso era um golpe contra os risos abafados que ecoavam em minha memória. Depois da condecoração, tive acesso ao contrato. Era real, concreto, com cláusulas claras e assinatura já pendente da minha parte. 6 milhões de dólares. O tipo de valor que transforma destinos, que redefine histórias, que desmonta narrativas de fracasso impostas por terceiros. Eu não precisava mais de nada da minha família, mas decidi ainda assim que eles veriam. Não porque eu queria provar algo para eles, mas porque eu sabia que a verdade mais dolorosa não é dita em palavras, é mostrada em fatos. Foi alguns dias depois que fui até a casa dos meus pais. Não bati na porta de cabeça baixa, não entrei como quem implora por espaço. Entrei com passos firmes, a farda impecável, a medalha pendurada no peito e a pasta do contrato em mãos. Eles estavam na sala, minha mãe e meu pai sentados como sempre, enquanto minha irmã se exibia em conversas superficiais sobre suas conquistas triviais. O silêncio que tomou conta do ambiente quando me viram foi quase palpável. Não era de orgulho, era de desconforto. Era como se minha presença fosse um lembrete de algo que tentaram apagar, mas que voltou com força ainda maior. Coloquei a medalha sobre a mesa, calmamente, e abri a pasta. As folhas com cifras e cláusulas falaram por mim. Não precisei dizer nada. Os olhos deles correram pelas linhas, e vi a cor sumir do rosto de cada um. Minha irmã tentou rir, fazer uma piada sarcástica, mas a voz falhou. Ela que tinha me empurrado para a queda, agora me via de pé, com algo que ela jamais alcançaria. Reconhecimento verdadeiro. Eu não levantei a voz. Não precisei me vangloriar. Apenas fiquei em silêncio, olhando para eles, permitindo que cada segundo pesasse sobre seus ombros. Porque às vezes, a maior vingança não é gritar que você venceu. É apenas estar ali, vivo, forte e inalcançável, enquanto os outros se afogam no próprio veneno. Saí daquela casa sem esperar aplausos, sem esperar abraços. Sabia que nada mudaria o coração deles. Mas saí com a certeza de que, a partir daquele dia, não poderiam mais me reduzir a nada. Eu havia voltado, e voltei maior do que qualquer um deles poderia suportar. Eu sabia que aquele momento na sala da casa dos meus pais não terminaria ali. A expressão deles, o desconforto visível, a frustração de ver que eu não apenas sobrevivi como voltei ainda mais forte, era só o prelúdio do que estava por vir. Eles nunca souberam lidar com o fato de que eu não me dobrava. Para minha irmã, o riso cruel da escada tinha sido o golpe final. Para meus pais, o abandono no hospital e o roubo da minha conta tinham sido a confirmação de que eu estava derrotada. Mas a medalha e o contrato provaram o contrário. E quando pessoas assim percebem que suas armas falharam, não aceitam a derrota. Elas tentam silenciar. O primeiro sinal veio em forma de palavras ditas de maneira casual, mas carregadas de veneno. Mensagens no meu celular, sempre de números desconhecidos, dizendo que era melhor não se exibir tanto, que medalhas não duram para sempre, que dinheiro não compra silêncio de família. Eu sabia que eram eles. O estilo das frases, a cadência do desprezo, eram inconfundíveis. Ignorei. Mas quanto mais eu ignorava, mais eles apertavam. Depois vieram as ligações anônimas. Vozes distorcidas, mas com entonações que eu conhecia. Algumas eram apenas respirações longas, tentando me intimidar. Outras eram ameaças veladas. Você não sabe com quem está mexendo. Cuidado com as escadas da vida. Eu ouvia, desligava e não respondia.
Mas cada ligação me mostrava que eles estavam desesperados. Eu mantinha a calma. A disciplina militar me ensinou a não reagir com impulso, mas com estratégia. Enquanto eles tentavam me cercar com medo, eu coletava cada evidência. Registrei números, gravei ligações, salvei mensagens. Tudo seria útil, mas eu não mostrava nada ainda. Era como em uma operação. Você não atira antes do alvo estar ao alcance. O que mais me marcou, porém, não foram as ameaças diretas, mas a tentativa de manipulação emocional. Minha mãe me procurou uma vez, sozinha, tentando colocar uma máscara de preocupação. "Estamos apenas preocupados com você", disse ela, com aquela doçura artificial que eu conhecia desde criança. "Você anda aparecendo demais. Isso pode atrair gente perigosa." Eu olhei nos olhos dela e vi o medo escondido. Não era medo de que algo me acontecesse. Era medo de que a verdade deles viesse à tona. Eu apenas sorri e respondi: "Não se preocupe. Eu sei me proteger." Ela não conseguiu sustentar o olhar e saiu rapidamente, como quem foge de um espelho. Minha irmã foi mais direta. Tentou me encontrar em público, em um café, fingindo que queria esclarecer as coisas. Ela usava aquele tom de voz quase teatral, misturando falsidade com falsa vulnerabilidade. Falava sobre como tudo tinha sido um acidente, sobre como eu estava exagerando, sobre como a família precisava se unir de novo, mas bastou uma frase mal calculada para que a máscara caísse. "Você acha que pode vencer sozinha? Nós sempre teremos mais força do que você." Eu não respondi. Apenas deixei que ela terminasse de falar. Paguei minha conta e saí. Porque às vezes, o silêncio pesa mais do que qualquer resposta. As tentativas não pararam. Descobri que meu nome havia sido envolvido em rumores espalhados por conhecidos. Pessoas vinham me perguntar sobre supostos problemas legais que eu nunca tive, sobre dívidas que jamais existiram. Meus pais, ao que parecia, estavam usando a única arma que ainda lhes restava: a calúnia. Queriam me desgastar, manchar minha reputação, diminuir o impacto do que eu havia conquistado. Mas não entenderam uma coisa: eu já tinha sobrevivido ao pior. Eu já tinha visto a morte de perto. Já tinha sido empurrada a escada abaixo. Já tinha acordado sozinha em um hospital. Nada que eles pudessem inventar seria capaz de me derrubar outra vez. Foi então que percebi que não se tratava mais de simples rejeição familiar. Eles tinham atravessado uma linha invisível. O abandono podia ser chamado de negligência. O roubo podia ser tratado como disputa por dinheiro. Mas agora era uma tentativa de me silenciar, de me apagar completamente. E essa linha, uma vez cruzada, não podia ser ignorada. Eu não queria vingança. Eu queria justiça. E eu já tinha começado a montar o dossiê que transformaria toda aquela história em uma prova incontestável. Cada mensagem, cada ligação, cada palavra dita fora do lugar, tudo se tornava munição. Eu não respondia porque sabia que o tribunal seria o meu campo de batalha. E lá, cada fragmento de silêncio meu se transformaria em força. Eles não perceberam que, ao tentarem me silenciar, estavam me dando exatamente as armas que eu precisava para falar mais alto do que nunca. Eu não era mais a filha descartada, a irmã empurrada, a paciente abandonada. Eu era a mulher que carregava cicatrizes e provas, que caminhava rumo a um julgamento inevitável. E quando esse dia chegasse, não haveria como rirem, como dizerem que eu mereci. Haveria apenas a verdade ecoando em alto e bom som. Naquela altura, eu já havia aprendido que não bastava resistir. Era preciso ter provas. O silêncio que eu guardava, as marcas que carregava no corpo e a memória das frases cruéis não seriam suficientes diante de um juiz ou mesmo diante da opinião pública. Eu sabia como o mundo funciona. A palavra de uma filha contra a dos pais e da irmã sempre seria vista como ressentimento, como exagero, como mágoa de infância transformada em drama. Mas eu tinha algo que eles não sabiam, algo que, desde o momento da queda, vinha guardando como uma arma secreta, esperando apenas o instante certo para ser usada. A gravação. Não foi intencional no início. Eu sempre tive o hábito de registrar áudios em meu celular como parte de protocolos de segurança. Uma mania adquirida no serviço militar, quando anotações e relatórios precisavam ser complementados por registros de campo. Era um reflexo de disciplina, não de desconfiança. Mas naquela manhã, pouco antes da queda, eu havia esquecido o celular sobre a estante do corredor,
com o gravador ativado após uma ligação de trabalho que ainda não tinha sido encerrada. Foi o acaso que fez com que cada palavra dita naquela casa fosse registrada. E quando, ainda no hospital, recuperei o aparelho e ouvi aquele arquivo, senti minha respiração travar. Estava tudo lá. A voz da minha irmã, carregada de veneno, sussurrando: "Se a gente não fizer nada, ela nunca vai sair daqui. O espaço é nosso, não dela." O som dos passos apressados atrás de mim, o choque do meu corpo contra os degraus. E logo depois, as palavras que me feriram mais do que a queda. Meu pai murmurando com frieza calculada: "Melhor assim, ela nunca aprende." Minha mãe completando, em um tom que parecia quase satisfeito: "Vai servir de lição." O arquivo tinha ruídos. O som não era perfeito, mas o suficiente para qualquer ouvido humano distinguir claramente as vozes. Eu ouvia aquilo repetidas vezes, cada vez com uma mistura de dor e estranha calma. Era a confirmação de tudo o que eu já sabia no fundo da alma, mas que até então só vivia em minha memória. Ali, transformado em ondas sonoras, estava o retrato da conspiração que tinham armado contra mim. Não mostrei para ninguém de imediato. Guardei em pendrives, fiz cópias em nuvem, enviei para contas de e-mail seguras que mantinha desde os tempos de operação. Não podia correr o risco de que aquele arquivo desaparecesse, porque eu sabia. Mais cedo ou mais tarde seria a peça-chave. Cada ameaça que recebi depois, cada tentativa de silenciamento, apenas reforçava o valor daquela gravação. E com o tempo, algo curioso aconteceu. Ao invés de me consumir, ouvir aqueles áudios me dava força. Era como revisitar o campo de batalha antes de uma missão. Observar o terreno, estudar o inimigo, planejar o contra-ataque. Minha família ainda pensava que eu era apenas a filha renegada que tentava se reerguer. Não imaginavam que, em minhas mãos, já estava a prova que desmontaria toda a fachada que eles haviam construído. Comecei a notar pequenas mudanças na forma como eles agiam comigo. Minha irmã, antes debochada, agora evitava contato direto. Meus pais, que antes me atacavam abertamente, passaram a se esconder atrás de discursos ensaiados sobre preocupação e mal-entendidos. Era o medo começando a germinar. Eles não sabiam o que eu tinha em mãos, mas sentiam que algo havia mudado. E esse medo era, para mim, a confirmação de que o jogo estava prestes a virar. Ainda assim, eu não tinha pressa. A disciplina militar me ensinou que a vitória não vem da velocidade, mas da precisão. Eu sabia que haveria um momento certo, um espaço onde a gravação teria o peso máximo. Não seria em conversas privadas, não seria em reuniões familiares. Seria em um lugar onde eles não pudessem escapar, onde cada palavra ecoasse diante de testemunhas, onde o silêncio deles se transformasse em condenação, o tribunal. Enquanto esse dia não chegava, eu me preparava. Continuei minha recuperação física, fortaleci minha mente, organizei cada detalhe. Meus advogados já tinham conhecimento do arquivo, e a cada análise que faziam, suas expressões ficavam mais duras, mais determinadas. "Isso não é apenas uma prova", disse um deles certa vez. "É uma confissão espontânea. Eles mesmos cavaram a própria cova." E eu sabia que, quando finalmente aquele áudio fosse reproduzido, não haveria risadas abafadas, não haveria frases frias para me silenciar. Haveria apenas vozes no escuro, reveladas à luz do dia, destruindo qualquer fachada de inocência que ainda tentassem sustentar. Eu não precisava dizer nada. Eu só precisava esperar o momento certo. E quando chegasse, seria a vez deles de sentir a queda. O tribunal não era um campo de batalha com trincheiras, armas ou explosões. Mas para mim, ele tinha exatamente o mesmo peso de uma missão de guerra. A diferença era que, dessa vez, o inimigo estava sentado diante de mim e carregava meu próprio sangue. Eu cheguei cedo naquela manhã. O prédio era imponente, as paredes de mármore frio refletindo a luz cinzenta do dia nublado. Caminhei até a sala de audiências com passos firmes, a pasta em mãos, o uniforme impecável e a medalha discretamente guardada sob o tecido. Não como um enfeite, mas como um lembrete silencioso de quem eu era e do que havia conquistado. Quando a porta se abriu e eu entrei, eles já estavam lá. Meus pais, lado a lado, e minha irmã alguns assentos à frente, inquieta, com os olhos fixos no celular,
como se aquela pequena tela pudesse protegê-la do peso do que estava prestes a acontecer. O contraste era quase irônico. Eles que sempre se apresentaram como uma família sólida, respeitável, agora estavam encolhidos, tensos, como réus antes da sentença. Eu não desvio o olhar. Sentei-me no meu lugar, arrumei os documentos sobre a mesa e respirei fundo. A guerra havia começado. O juiz entrou, sério, sem se deter em olhares, apenas no protocolo. O murmúrio da sala se calou. Quando a sessão foi aberta, os advogados da outra parte tentaram iniciar sua narrativa. Pintaram um quadro de pais preocupados, de uma irmã que havia cometido um erro, mas que era incapaz de tamanha maldade. Eles tentaram inverter a lógica, me retratar como alguém rancorosa, alguém que queria destruir a própria família por vingança. Eu ouvi tudo em silêncio, sem interromper, sem demonstrar raiva, porque eu sabia, a verdade não precisava da minha voz para ser sustentada. Quando chegou a minha vez, meu advogado foi direto. Não falou de ressentimentos, não falou de histórias de infância, não falou de memórias emocionais. Ele falou de fatos. Apresentou documentos, comprovantes bancários, provas de movimentações que esvaziaram minhas contas enquanto eu estava em coma. Cada papel colocado sobre a mesa era como uma pedra retirada da máscara que meus pais tentavam sustentar. Mas ainda faltava a peça final. O juiz, meticuloso, pediu que o próximo item fosse exibido. E foi nesse instante que senti o ar mudar. Minha irmã, que até então se mantinha altiva, começou a olhar para os lados. Meu pai pigarreou, minha mãe cruzou os braços, como se quisesse proteger o corpo de um golpe invisível. Eu sabia que eles pressentiam o que viria, mas já era tarde demais. O áudio foi conectado ao sistema de som da sala. No início, apenas ruídos, passos, vozes distantes, um ambiente doméstico comum. E então, a frase que ecoou como uma faca cortando o silêncio. A voz da minha irmã, nítida, carregada de desprezo, dizendo que se nada fosse feito eu nunca deixaria aquela casa, que o espaço era deles, não meu. Em seguida, o som abafado da minha queda, o choque contra os degraus, e logo depois, o que me arrancou o ar da primeira vez que ouvi. A voz do meu pai, fria, declarando: melhor assim, ela nunca aprende. Seguida pela concordância da minha mãe, quase satisfeita. A sala inteira ficou imóvel. O juiz inclinou-se para a frente, os olhos fixos, como se quisesse ter certeza do que acabara de ouvir. O murmúrio que se seguiu foi baixo, mas pesado, um burburinho de incredulidade que percorria cada pessoa presente. Eu não precisei olhar para eles para saber. Estavam desmoronando. Pela primeira vez em muito tempo, não fui eu quem se sentiu exposta, nua diante do julgamento alheio. Foram eles. Meus pais, que sempre se apresentaram como figuras respeitáveis, agora tinham suas próprias vozes os condenando. Minha irmã, que se vangloriava de ser a preferida, agora estava diante da prova irrefutável de sua crueldade. O advogado deles tentou protestar, questionar a legalidade da gravação, mas o juiz foi firme. Está claro que há um padrão de comportamento abusivo e coordenado. O tribunal ouvirá isso até o fim. E assim foi. Cada segundo do áudio era mais um tijolo caindo da fachada que eles haviam construído durante anos. Eu permaneci imóvel, mãos entrelaçadas sobre a mesa, a postura ereta. Não chorei, não sorri, não comemorei. O que eu sentia não era triunfo, mas clareza. Aquela gravação não era apenas uma prova legal. Era a materialização daquilo que sempre carreguei comigo. A certeza de que eu não estava louca, de que não inventei nada, de que não era a filha ingrata que eles tentavam pintar. Era a verdade, crua e inescapável. E naquele instante, olhando de relance para o rosto deles se contorcendo, percebi algo ainda mais poderoso do que a prova em si. Era o fim do silêncio. Eu tinha vivido anos sendo reduzida, abafada, empurrada para escadas reais e metafóricas. Mas agora, era a voz deles mesmos que ecoava no espaço onde nunca mais poderiam me silenciar. O áudio ainda ecoava na sala quando o silêncio caiu pesado como chumbo. Era possível ouvir a respiração das pessoas, sentir o peso da incredulidade que se espalhava entre os presentes. Eu permanecia imóvel, olhando fixamente para frente, mas percebia,
no canto dos olhos, minha irmã com o rosto lívido, os dedos trêmulos ainda tentando apertar a tela do celular como se pudesse se esconder atrás dele. Minha mãe mantinha a boca cerrada, os olhos fixos no chão, como quem sabe que já não há como negar. Mas foi meu pai quem quebrou o silêncio. E quando o fez, quebrou também a última máscara de controle que ele sempre usou como armadura. No início, ele tentou manter a compostura, pigarrava, ajeitava os punhos da camisa, batia a mão contra a mesa como quem quer recuperar a autoridade. Mas o juiz, imperturbável, apenas pediu que se mantivesse em silêncio. Isso foi a faísca que incendiou algo dentro dele. De repente, sem aviso, sua voz explodiu pelo salão. Ela sempre foi o problema! O grito reverberou nas paredes, chocando até os seguranças próximos à porta. O juiz bateu o martelo pedindo ordem, mas ele não parou. Levantou-se de forma brusca, apontando para mim como se ainda pudesse me reduzir com um gesto. Desde criança, sempre querendo ser mais do que era, nunca nos ouviu, nunca obedeceu, sempre esse orgulho maldito. Berrava, cuspindo cada palavra como se fossem pedras. Minha mãe, desesperada, tentou puxar sua manga, murmurando para que se calasse, mas ele a afastou com um gesto brusco. Minha irmã, encolhida, parecia pequena como nunca antes. E ele continuava, cada frase uma confissão ainda mais incriminadora. Ela escolheu essa vida de farda, ela quis ser diferente, e agora vem posar de vítima? Se caiu daquela escada, foi porque mereceu, foi porque provocou, porque nunca soube o lugar dela. A sala se transformou em um palco de horror. Pessoas murmuravam, repórteres anotavam com pressa, advogados olhavam atônitos. O juiz interveio com firmeza, ordenando silêncio imediato, mas já era tarde. Cada palavra dele havia sido registrada, cada grito gravado, cada olhar de ódio captado por dezenas de testemunhas. O colapso público que ele sempre temeu estava ali, diante de todos. Eu não me movi, apenas observei. Havia anos que eu esperava por aquele momento, ainda que nunca tivesse desejado que fosse tão brutal. Eu sabia que ele não suportaria ver a verdade exposta. Sabia que sua imagem de homem respeitável, de pai exemplar, não resistiria ao peso das próprias palavras. E naquele instante, não era mais eu quem estava em julgamento. Era ele. Eram eles. Os seguranças se aproximaram. O juiz ordenou que fosse retirado para que a audiência pudesse continuar em ordem. Meu pai se debatia, ainda gritando, chamando-me de ingrata, acusando-me de destruir a família, de querer roubar o que era deles. A ironia me atravessava como uma lâmina silenciosa. Ele estava confessando em voz alta o que antes só ousava dizer às sombras. E agora, não havia como apagar. Minha mãe saiu atrás dele, cabisbaixa, como se finalmente tivesse entendido que o império de silêncio que haviam erguido desmoronava diante de todos. Minha irmã permaneceu na sala, pálida, sem coragem de levantar os olhos. O juiz suspendeu a sessão por alguns minutos, mas a decisão já estava tomada muito antes de ser formalizada. Não havia mais dúvida, não havia mais narrativa a sustentar. Eu continuei sentada, respirando fundo, sentindo uma calma que não experimentava há anos. Não era triunfo, não era vingança, era apenas a constatação de que a verdade, finalmente, havia falado mais alto do que qualquer grito de ódio. E o mais irônico de tudo era que, no fim, não fui eu quem os destruiu. Foram eles, com suas próprias vozes, com seus próprios gestos, com a incapacidade de manter a máscara quando a realidade veio à tona. A audiência seria retomada, a sentença viria logo. Mas dentro de mim, a guerra já estava vencida. Porque meu pai, que sempre acreditou controlar tudo com sua voz, havia usado essa mesma voz para selar a própria ruína. Quando a sessão foi retomada, a sala ainda carregava os ecos do colapso do meu pai. O juiz voltou com a postura ainda mais rígida, os olhos semicerrados, como se tivesse decidido que nenhum desvio seria mais tolerado. A defesa deles estava desorganizada. Os advogados folheavam papéis com mãos trêmulas, trocando olhares entre si, mas sabiam que não havia mais narrativa a sustentar. O áudio já tinha mostrado a conspiração, e o grito furioso do meu pai havia selado a percepção de todos. Não restava mais espaço para dúvidas, apenas para a confirmação do óbvio. Meu advogado, ao contrário, manteve a serenidade.
Limitou-se a apresentar as últimas peças, a documentação bancária, as transferências feitas enquanto eu estava em coma, a prova incontestável de que, além da tentativa de me destruir fisicamente, havia o roubo frio e calculado do fruto de meu trabalho. Ele não precisou dramatizar, não precisou levantar a voz. Apenas deixou que os fatos se acumulassem, como pedras formando uma muralha impossível de escalar. Quando o juiz começou a ler sua decisão, senti um silêncio absoluto na sala. Ele descreveu ponto a ponto a sequência dos abusos, a prova da conspiração, a manipulação financeira, e concluiu com as palavras que eu carregaria comigo pelo resto da vida. Este tribunal reconhece a vítima como parte lesada em múltiplas instâncias e concede reparação completa, além de medidas protetivas imediatas contra os réus. Não foi apenas uma sentença. Foi a verdade escrita em papel, carimbada e oficializada. Eu não sorri, não chorei, não ergui os punhos em celebração. Permaneci imóvel, respirando fundo, deixando que aquelas palavras me atravessassem como um bálsamo silencioso. Eu não estava ali para me vingar. Eu estava ali para ser ouvida, para que o mundo visse o que eu suportei, para que, pela primeira vez, a narrativa não fosse controlada por eles. E consegui. Minha irmã saiu da sala cabisbaixa, com o rosto contraído em raiva e vergonha. Minha mãe, derrotada, mal conseguia manter-se de pé, apoiando-se nos braços do advogado que já não tinha o que dizer. Meu pai, ainda contido pelos seguranças, foi retirado sem olhar para trás. Nenhum deles me dirigiu a palavra. Nenhum deles tentou um último pedido, uma súplica. Nada. O silêncio que eles sempre usaram como arma agora era o reflexo da derrota. Eu, por outro lado, saí daquele tribunal com a cabeça erguida. Não pelo dinheiro, não pela reparação financeira, ou pelo contrato milionário que já tinha em mãos, mas porque pela primeira vez eu não era mais a filha empurrada, a irmã silenciada, a mulher abandonada em um leito de hospital. Eu era alguém que enfrentou o que parecia impossível e não apenas sobreviveu, transformou a dor em justiça. Nos dias que se seguiram, mensagens começaram a chegar. Algumas de pessoas distantes que souberam do caso pelos jornais locais, outras de colegas de farda que me diziam que meu silêncio e minha resiliência eram inspiração. Eu não respondia a todas, mas lia cada uma, porque cada palavra era a prova de que eu tinha rompido o ciclo. Eles tentaram me apagar dentro de casa, mas o mundo fora dela enxergava o que eu era: uma sobrevivente, uma combatente, alguém que não se curva diante da traição. Eu não procurei reconciliação, não busquei revanche, apenas segui em frente. Assinei o contrato, assumi a nova fase da minha carreira, ergui a medalha em público não como um troféu, mas como um lembrete de que nada, nem mesmo o abandono da própria família, conseguiu me deter. Naquele tribunal, não terminei uma batalha, eu encerrei uma guerra, e aprendi que a maior vitória não é destruir quem tentou me derrubar, mas continuar de pé quando todos esperavam me ver caída. Eles ficaram com o peso da própria consciência, se é que ainda tem uma. Eu fiquei com a paz de quem não precisa mais provar nada a ninguém, e essa foi a diferença. Eles perderam tudo tentando me silenciar, e eu ganhei tudo justamente porque escolhi falar, sem gritar, sem me rebaixar, apenas com a verdade. Não foi vingança, foi justiça.